Olá, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos iniciar os estudos sobre as funções de várias variáveis. Até aqui nós tratamos do cálculo de funções de uma única variável. No entanto, no mundo real, várias quantidades físicas frequentemente dependem de duas ou mais variáveis. Então agora nós vamos focalizar nossa atenção em funções de várias variáveis e estenderemos as nossas ideias básicas do cálculo para tais funções. Por exemplo, a temperatura T em um ponto da superfície da Terra, em algum dado instante de tempo, ela depende da longitude, que a gente pode chamar de x, e de uma latitude y, certo? Então, nós podemos pensar em T como uma função de duas variáveis, x e y, porque depende da longitude e da latitude, ou como uma função do par xy, certo? E nós indicamos essa dependência funcional escrevendo T, que é a nossa função da temperatura, igual a f de x, y, certo? Então, vamos começar definindo a função. O que é uma função de duas variáveis? Seja D um conjunto do plano x, y. Nós vamos dizer que a função f de duas variáveis é uma regra que associa a cada par ordenado x, y do conjunto D um único número real z igual a f de x, y. Ou seja, para essa função aí de D em R, nós temos aí que x, y vai levar a gente para uma função z ou f de x, y, ok? Esse conjunto D a gente chama de domínio, o domínio da função, e f é a sua imagem, ok? Que a gente dá como z igual a f de x, y, certo? E aí, nós temos também, vamos estudar também, funções de três variáveis. Então, agora a gente vai observar aqui um conjunto S em R3, ok? Então, uma função f de três variáveis, ela é uma regra que associa a cada terna ordenada x, y, z dentro desse conjunto S, um número real que a gente vai chamar de W, né? Um único número real W, que é a nossa função f, x, y, z, certo? O conjunto S nós chamamos também de domínio e f é o conjunto imagem de x, imagem da função f, ok? Vamos ver alguns exemplos. Dada uma função aí f de x, y igual a 3x² vezes a raiz de y menos 1, encontre f de 1, 4 e f de AB, 9b. E o domínio natural da função. Então, observe, nós temos aí uma função de duas variáveis, certo? Então, ele quer que a gente encontre a função f de 1, 4 e f de AB, 9b. Então, é só a gente pegar quem é a nossa função. F de x, y é igual a 3x² vezes a raiz de y menos 1. Então, quem vai ser f de 1, 4? 1 é o x e 4 é o y. Então, é só a gente substituir ali. X igual a 1 e y igual a 4. Fazendo essas substituições, a gente obtém f de 1, 4 igual a 5, certo? Da mesma maneira, a gente pode tratar a nossa f de AB, 9b. É só a gente chamar o AB de x, nosso AB é o x, e o y é 9b. Então, a gente substitui na função esses valores e vai encontrar como resultado 9a², b², raiz de b, menos 1. E quem é o domínio natural dessa função? O domínio de f vai ser um x real, certo? E um y maior ou igual que zero, porque a gente tem ali a limitação da raiz de y. Então, raiz nós sabemos que nós só calculamos nos números reais, raízes de números positivos. Então, a gente tem essa limitação aí do y maior ou igual a zero, ok? Então, esse é o domínio de f. Agora, se a gente trabalhar aqui uma função de três variáveis, f de x, y, z, ela está escrita como raiz de 1 menos x² menos y² menos e².
Então, ela pede que a gente encontre f de 0, 1 meio e menos 1 meio. E também o domínio de f. Então, vamos lá. A mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. A gente vai substituir nas funções. Na função, os nossos valores. X é 0, y é meio e z é menos meio. Ok? Substituindo aí, a gente vai encontrar o resultado raiz de 2 sobre 2. Certo? E quem é o domínio dessa função? Observe. Como a gente tem uma raiz, tudo que tem dentro da raiz tem que ser restrito maior do que 0. Ok? Então, a gente aí colocou 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado menos z ao quadrado maior ou igual a 0. Daí, isso a gente também pode reescrever como x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menor ou igual a 1. Ok? Então, o domínio da função f é esse, nesse caso. Ok? Essa é a restrição que a função tem nesse caso. Então, até agora a gente viu tudo bem simplesinho. Uma outra forma de visualizar o comportamento de uma função de 2 variáveis, ou de 3 variáveis, é considerar o seu gráfico, certo? Então, vamos ver qual é a definição de gráfico. Seja f uma função aí que vai de um domínio contido em R3 até R, ok? Uma função de domínio D. Dizemos que o gráfico de f é o conjunto GR de f dado por xy e f de xy, onde xy pertence aí ao domínio, certo? Então, esse é o conjunto gráfico que nós temos e essa é a definição. Então, nós temos algumas observações sobre isso. Seja f uma função, o que é que a gente precisa considerar? Se a função é de uma variável, então o gráfico dessa função está em R2. Se a função ela é de 2 variáveis, então o gráfico está em R3. E se a função é de 3 variáveis, então o gráfico está em R4. Nós, por meio natural, só conseguimos enxergar até R3. Então, a partir do R4, a gente não consegue visualizar como é que fica essa função, ok? Mas nós temos essas observações sobre isso. Vamos ver alguns exemplos. Descreva o gráfico de f de xy igual a raiz de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Vamos observar. A nossa função f de xy, que também é igual a z, ela é essa aí, raiz de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Daí nós vamos elevar ambos os membros ao quadrado. A gente vai encontrar z ao quadrado igual a 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Daí a gente obtém que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 9. Então, nós já conhecemos essa equação, que é a equação de uma esfera, ok? Só que, como o z ele tem que ser maior ou igual a 0 pela delimitação do domínio da função, então o gráfico de f vai ser somente a metade superior da esfera, que tem centro na origem e raio 3, né? Tudo isso a gente já estudou lá na geometria analítica. Então, a gente obtém aí o gráfico da metade superior da esfera, que tem o centro na origem e raio 3. Até aqui nós utilizamos gráficos para conseguir visualizar funções. Mas um outro método que nós temos, que é um método emprestado lá dos cartógrafos, é construir um mapa de contorno em que os pontos com elevações constantes são ligados para formar o que nós chamamos de curvas de nível. Então, vamos ver como é que funciona isso. A gente vai considerar uma superfície z igual a f de xy, certo? E aí nós vamos cortá-la por um plano horizontal, z igual a k. Então, todos os pontos de interseção, eles vão ter f de xy igual a k, certo? Assim, dessa maneira, a gente define a projeção dessa interseção sobre o plano xy. Então, quando a gente corta, certo? A interseção que a gente obtém, e se a gente projeta essa interseção
Sobre o plano XY, a gente vai obter uma curva de nível que tem altura K, certo? Então, um exemplo. Esboce as curvas de nível da função f de xy igual a 4x² mais y ao quadrado, para k igual a 0, 1 e 2. Então, vamos ver. A gente tem aí a função z igual a 4x² mais y ao quadrado. Daí, a gente tem que isso aí é igual ao k, porque lá pela definição, ó, quando a gente corta ela por um plano horizontal, z é igual a k. Então, z vai ser igual a k. Então, 4x² mais y² agora é igual a k. E agora, como ele pede que a gente calcule para k igual a 0, 1 e 2, a gente vai fazer isso. Então, para k igual a 0, a gente vai ter 4x² mais y² igual a 0. Disso, a gente vai ter que x é igual a 0 e y também igual a 0. Certo? Então, a gente vai ter aí um ponto. Essa curva de nível, ela se resume ao ponto 0, 0, quando k é igual a 0, ok? Agora, quando k é igual a 1, a gente vai ter 4x² mais y², que é igual a 1. Daí, usando as técnicas que nós vemos em geometria analítica, a gente pode observar que essa equação é uma equação da elipse. Então, essa curva de nível para k igual a 1 é uma elipse que está centrada na origem e tem o eixo maior sobre o eixo y, ok? Então, para k igual a 1, a gente obtém a curva de nível como uma elipse. E para k igual a 2, a gente obtém o quê? 4x² mais y² igual a 2. E isso aí a gente vai ter... também usando técnicas lá da geometria analítica, a gente vai obter essa equação também com uma curva de nível, que vai ser uma elipse, nesse caso, centrada na origem, e o eixo maior também está sobre o eixo y, ok? Então, para k igual a 0, nós obtivemos que a curva de nível é um ponto. Para k igual a 1, ela é uma elipse centrada na origem, e para k igual a 2, ela também é uma elipse, certo? No caso de uma função de 3 variáveis, como a visualização a gente não tem ela tão simples, a gente então trabalha com superfícies de nível. Elas são superfícies que têm a equação f de xy igual a z, f de xyz igual a k, onde esse k também é uma constante, e nesse caso a gente tem as superfícies em R3, certo? Então, o processo é bem parecido, ok? Vamos verificar aqui um exemplo. Descreva a superfície de nível de f de xyz igual a x² mais y² mais e². Vamos ver a solução. A gente, então, vai igualar essa função a k, certo? E aí a gente vai verificar 3 casos. O caso k menor que 0, k igual a 0 e k maior que 0. Então, vamos lá. K menor que 0. Para k menor que 0, a gente não vai ter superfície, certo? Se k for menor que 0, não vai existir superfície para esse caso. Se k for igual a 0, a gente tem que x² mais y² mais e² é igual a 0. E isso aí a gente sabe que é um ponto. Então, nesse caso, para k igual a 0, a superfície se resume a um ponto apenas. E para k maior do que 0, a gente vai ter superfícies que vão ser as esferas concêntricas, como vocês podem ver aqui na figura, certo? Para k igual a 0, a gente tem esferas concêntricas com o centro, cujo centro é a origem lá no R3, certo? Então, a gente tem esferas aí para o k maior do que 0. Então, conhecidas as definições de funções de 2 e 3 variáveis, agora nós vamos estender os conceitos do cálculo diferencial que nós já conhecemos para 2 e 3 variáveis. Ou seja, vamos estudar limites, continuidade e derivadas para funções de 2 e 3 variáveis. Vamos começar com limites em continuidade. Primeiro, antes da gente colocar as definições, a gente vai precisar de algumas definições importantes que a gente vai precisar no decorrer dos estudos, ok?
Então, seja C um círculo em R2, centrado no intervalo AB de raio positivo, delta, e D, um conjunto de pontos em R2 e S, uma esfera em R3, com o centro em ABC e de raio também delta, ok? Então, nós vamos definir um disco aberto de raio delta e centro AB, o conjunto de todos os pontos englobados pelo círculo, mas que esses pontos não estejam sobre a circunferência. Então, tá aí a definição de disco aberto. A gente tem também a definição de disco fechado, ok? O que é um disco fechado de centro delta, de raio delta e centro AB? É um conjunto de todos os pontos da circunferência juntamente com os pontos englobados pelo círculo, ok? Temos também definições de bola aberta e bola fechada. Então, o que é uma bola aberta de raio delta e centro ABC? A bola vai ser o conjunto de todos os pontos, a bola aberta vai ser o conjunto de todos os pontos englobados pela esfera que não estejam sobre a esfera, ok? Todos os pontos englobados pela esfera, mas que não estejam sobre a esfera. E como bola fechada de raio delta e centro ABC, nós temos o conjunto de todos os pontos da esfera, junto com os pontos que são englobados pela esfera. Temos também a definição de curva suave. O que é uma curva suave? É uma curva que é dada por uma função vetorial, que a gente pode chamar de R de t, e um intervalo i, certo? Onde a derivada de R de t ela é contínua e diferente de zero, certo? Exceto nos pontos terminais do intervalo, ok? Então, uma curva suave a gente tem aí dada por uma função vetorial no intervalo, onde a derivada é contínua e diferente de zero, certo? E aí a gente tem também ponto interior e ponto de fronteira. O que é um ponto interior? Um ponto interior de um conjunto D, ele é um ponto interior se existir algum disco aberto que esteja centrado em XY e que contém apenas pontos de D. E um ponto XY, ele é um ponto de fronteira se qualquer disco aberto centrado em XY contiver pontos de D e pontos que não são de D. Temos também ponto interior de D, que é o conjunto de todos os pontos interiores de D, o interior de D, né, no caso. Temos a fronteira de D, que é o conjunto de todos os pontos de fronteira de D. E um conjunto dele é fechado se ele contém todos os pontos de fronteira e ele é aberto se ele não contiver nenhum ponto da fronteira, ok? Então, feitas essas definições, que são coisas que a gente vai precisar para definir os outros conceitos, nós então agora definimos o limite de f ao longo de uma curva C, certo? Então, vamos considerar C aí sendo uma curva paramétrica suave, dada por x igual a x de t e y igual a y de t. Se A é igual a x de t0 e B é igual a y de t0, a gente define o limite de f ao longo de C como sendo o limite quando xy tende para b de f de x, que é igual ao limite quando t tende até zero de f de xt, yt. Isso tudo ao longo da curva C, ok? Vamos ver um exemplo de como utilizamos esse limite. Então, seja aí uma função, certo? Menos xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos determinar o limite dessa função quando xy tender à origem do R2, ou seja, quando xy tende a 0, 0. E aí, para isso, a gente vai considerar as seguintes curvas. A primeira curva é o eixo x, certo? Vamos considerar o eixo x. Quando a gente considera o eixo x, a gente tem y igual a 0. Quando a gente tem isso, quem vão ser as equações paramétricas? X de t vai ser igual a t e y de t vai ser igual a 0, ok? Daí, como x e y estão tendendo para a origem, a gente vai ter que t0, consequentemente, vai tender para 0. Então, como é que vai ficar o nosso limite? O limite da função
quando x, y tende a 0, 0, vai ser igual ao limite agora das funções paramétricas. Então, x é xt, y, yt. A gente substitui assim, ok? E agora o limite a tendência do limite é t tendendo para 0, certo? Daí, quem é xt? Xt é t. Então, a gente fica com menos t vezes y é 0. Então, menos t vezes 0 dividido por xt ao quadrado é t ao quadrado. E yt ao quadrado vai ser 0. Então, esse limite, ele vai para 0. Então, no eixo x, ao longo do eixo x, o limite vai para 0, certo? Agora, se a gente analisar ao longo do eixo y, fazendo as mesmas construções que fizemos no item A do exemplo, agora, x de t é 0, y de t é t. Quando a gente montar o limite, esse limite também vai para 0 quando t tende para 0, ok? Então, ao longo do eixo y, o limite vai para 0 dessa função. E ao longo da curva y igual a x, quem vão ser as equações paramétricas? X de t é igual a t, y de t é igual a t. A tendência ali permanece a mesma. Então, quando x e y tende para 0, 0, t vai tender para 0 também. Então, a gente monta o limite da mesma forma. E agora, quem vai ser xt? Xt é t e yt é t. Então, xt ao quadrado, t ao quadrado, e yt ao quadrado, t ao quadrado. Então, aí a gente vai obter menos t ao quadrado dividido por 2t ao quadrado. Daí a gente divide um pelo outro e vai sobrar o limite de menos 1 sobre 2, que é o próprio menos 1 sobre 2, como a gente já sabe, ok? Então, ao longo dessa curva y igual a x, né, a gente tem que o limite é menos 1 meio. E agora, ao longo da curva y igual a menos x, as equações paramétricas vão ser x igual a t e y igual a menos t. Então, aí o limite, montando da mesma forma, calculando também, a gente vai encontrar também, a gente vai encontrar o limite de 1 sobre 2, que é o próprio 1 sobre 2. Então, ao longo dessa reta, menos y igual a menos x, o limite vai ser 1 sobre 2, certo? E ao longo de uma parábola, essa curva aí que é uma parábola, mesma coisa, a gente constrói da mesma maneira. X é igual a t, y de t é igual a t ao quadrado nesse caso. Daí, substituindo ali no limite, a gente vai encontrar que o limite é 0. Então, ao longo dessa parábola, dessa curva y igual a x ao quadrado, o limite dessa função vai para 0. Agora, com essas definições, através de equações paramétricas, a gente pode definir um limite de uma função quando x, y tende a b, ok? Então, seja aí um disco aberto D, centrado num intervalo AB, num ponto AB, e f uma função de duas variáveis que esteja definida aí no conjunto D. Nós definimos o limite de f de x quando x, y tende a AB. Nós dizemos que esse limite é L e escrevemos limite de f de xy quando xy tende a B igual a L, se para qualquer epsilon maior do que 0, existe um delta maior do que 0, tal que a gente tem aí essa afirmação. A raiz de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é menor do que delta. Isso implica que f de x menos L é menor do que epsilon. Então, se vocês perceberem, essa definição é uma definição que se assemelha bastante à definição de limites que a gente já conhece lá do cálculo 1. A diferença é que nós estendemos aqui para uma função de duas variáveis. Dessa primeira forma, limite de f de x quando x tende a A, y tende a B é igual a L, ou f de x tendendo a L quando x e y tende a B. Então, essas duas maneiras de notação, elas são corretas quando se trata de limites, ok? De duas variáveis. Vamos, então, agora verificar uma proposição sobre esses limites. O que acontece? Se o limite de f de xy
ele deixa de existir quando xy tende a um ponto AB, ao longo de uma curva que tem que ser suave, ou então, se a função ela tiver limites diferentes quando xy tende a B, ao longo de duas curvas suaves, o que é que acontece? O limite da função ela não vai existir quando xy tende a AB, certo? Então, por exemplo, vamos ver um exemplo. Se a gente tem essa função aí, x² menos y² sobre x² mais y². Existe o limite dessa função quando xy tende a 0, 0? Então, a gente vai verificar através dessa proposição, ok? A gente vai verificar se o limite existe ou não. Vamos lá. A gente vai escolher curvas, ok? Curvas quaisquer, para que a gente trabalhe. Então, primeiro vamos escolher aqui a curva y igual a menos x. Para y igual a menos x, quem vão ser as equações paramétricas? X de t igual a t e y de t igual a menos t. Daí, da mesma forma que nós vimos no exemplo anterior, a tendência é como xy tende a 0, 0, t também vai tender a 0, ok? Então, aí a gente vai ter o seguinte, calculando o limite dessa função, né, usando as equações paramétricas, a gente vai encontrar o valor 0 para essa função, certo? Então, a gente trabalhou com a primeira curva aí suave. E a gente encontrou nessa primeira curva um limite igual a 0. Vamos agora verificar uma outra curva. Vou escolher uma curva qualquer. Estou escolhendo y igual a x ao cubo, uma curva suave, ok? Aí as equações paramétricas, x é igual a t e y é igual a t ao cubo. E a tendência também nós vamos ter t tendendo para 0. Daí, calculando o limite dessa função, substituindo os valores ali 0, os valores das equações paramétricas, nós vamos obter o resultado desse limite 1. Ou seja, o que aconteceu? Ao longo de duas curvas suaves, com o limite tendendo de xy tendendo para 0, 0, nas duas curvas, a gente obteve limites diferentes. Em uma curva a gente obteve o limite 0, em outra curva a gente obteve o limite 1. Então, pela proposição, como os limites são diferentes, não vai existir o limite dessa função. Como a gente obteve limites diferentes ao longo de curvas suaves diferentes, então o limite ele não vai existir. Então, nesse caso, não existe o limite, certo? Vamos ver então agora uma definição que nós também já conhecemos lá do cálculo 1, mas agora ela está estendida para funções de duas variáveis, que é a definição de continuidade. Então, seja f aí uma função desse tipo, nós dizemos que f ela é contínua em AB, sendo AB nesse conjunto D, se o limite de f de x, quando xy, de f de xy, quando xy tende a AB, é igual a f de AB. Se f é contínua em qualquer ponto AB do domínio D, conjunto D, então dizemos que f ela é contínua. Então, observem que é bem parecida a definição também com a definição de continuidade lá do cálculo 1, certo? E aí é importante a gente ressaltar que a superfície que corresponde ao gráfico de uma função contínua, ela não tem buracos ou rupturas, ok? Então, ela é uma superfície que não tem essas características. Vamos ver um exemplo para a gente determinar se a função é contínua. Então, vamos considerar essa função aí de duas variáveis e vamos verificar se ela é contínua em 1 e 2. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente calcula o limite e depois calcula a função nesse ponto. Então, o limite, quando xy tende para 1, 2 dessa função, quando a gente calcular o limite, a gente vai encontrar ali o valor 11, ok? Então, quando a gente calcular aqui o limite da função com xy tendendo para 1, 2, calculando o limite da forma que a gente já conhece, a gente vai encontrar 11, ok? O resultado desse limite é 11. E aí, se a gente for avaliar a função nesse mesmo ponto 1, 2, a gente vai encontrar também o resultado 11. Então, significa, como a gente encontrou o mesmo resultado para as duas funções, para o limite e para a função avaliada no ponto, significa, pela definição de continuidade, que essa função f de xy ela é de fato contínua nesse ponto 1, 2, ok?
Então, até aqui nós vimos uma introdução sobre as funções de várias variáveis, certo? E na próxima aula nós vamos ver mais algumas coisas. Na próxima aula nós vamos estudar derivadas parciais. Mais uma vez, eu sugiro que vocês consultem as referências, estudem o material. Podem procurar também outras videoaulas que possam complementar aos estudos dessa semana. Bons estudos e obrigada!